E aí, gente, beleza? Voltando aqui para falar de Inter, falar do grande jogo desta noite e da estratégia, tanto de Internacional quanto de Fluminense. O Fluminense que joga em casa tem aí o retorno do Paulo Henrique Ganso, tem retorno do Arias. Mas parece, pelas informações que vêm do Rio de Janeiro, eles não estão na sua plenitude, não estão no seu 100%. Podem estar até fisicamente bem, mas é sem ritmo de jogo. O Arias até faz pouco tempo que está parado, agora o Ganso faz mais tempo. E isso num jogo de alta intensidade, de alta voltagem, que será hoje no Rio de Janeiro, pode ser importante. Ainda mais o Arias, que teve lesão de tornozelo, é um atacante de muita movimentação e muita velocidade. Então esse é um jogador aí que pode fazer a diferença se ele tiver 100%. Já pensando nisso, o Eduardo Cudê vai colocar o Hugo Malho na lateral direita, que é um jogador mais defensivo. O Keno cai por aquele lado, mas com o Arias jogando hoje, um em cada ponta, vai ter também revezamento, o Arias vai cair por aquele lado ali também, vai trocar com o Keno. São questões que o Fluminense tem para o jogo de hoje. E o Ganso, que é um jogador que estava desacreditado e depois que chegou no Fluminense, ressurgiu, sendo hoje um jogador de grande importância, um jogador que joga o fino da bola, tem toques rápidos, consegue encontrar um companheiro bem colocado, não se intimida com a marcação, um jogador que joga de primeira, então é um acréscimo grande, também se estiver nas suas condições. E no Inter, o único jogador que vem de uma parada é o Vitão, zagueiro, vem de uma lesão muscular diante do Flamengo. Tirando o Vitão, os demais estão todos na pontinha dos cascos, fisicamente, clinicamente, tudo perfeito. O Inter focado, bem treinado para esse jogo. Eduardo Cudê estudou bem o Fluminense e vai com tudo hoje que tem de melhor para este grande jogo. O Inter até entendo que está um pouco mais inteiro do que o Fluminense. O Fluminense que na última rodada do Brasileiro botou os titulares, teve dificuldade de ganhar no Cruzeiro, mas ganhou no Maracanã. O Inter já fez o contrário, poupou contra o time do Atlético Paranaense. Então o Inter vem mais inteiro, mais focado. E aí tem também estratégia, né, gente? O Fluminense, que é um time que tem uma transição muito boa, até muitas vezes deixa o torcedor de cabelo arrepiado, ou quem gosta de futebol de cabelo arrepiado, com aquela transição na pequena área, saindo, a marcação vem alta e o Fluminense não quebra a bola, não rifa, não dá o balão, sempre sai jogando e já tomou gols assim. E claro que o Internacional, atento a isso, deverá fazer uma marcação na saída de bola do Fluminense. E entendo eu que não pode ficar o tempo inteiro marcando em cima. Primeiro porque cansa. Segundo porque o Fluminense tem uma transição boa e consegue quebrar essas linhas aí como poucos. Então entendo que deve haver uma dosagem, mas entendo também que a melhor marcação para o jogo de hoje é uma meia linha, uma meia pressão. Não recuar demais as linhas e nem marcar muito alto, deixando o Fluminense ter vir uma certa parte do campo. Porque ali o Inter, se roubar a bola, vai ter espaço, vai ter alguns metros aí para chegar no gol. Mas aí alguns vão me dizer, tá, mas se roubar a bola ali perto da área, você está praticamente no gol, tá certo? É verdade, a questão é você ficar um bom tempo do jogo ali. Aí a questão física ela é muito grande, o desgaste é muito grande e não vejo isso como positivo, ainda mais num jogo hoje em que a torcida vai inflamar o Fluminense que é um time de transição rápida, entendo um pouco temerário você fazer essa marcação alta em demasia. Claro que eventualmente, dependendo da situação do jogo, deve fazer, porque o Fluminense erra. E não é porque é o Fluminense. Você sair jogando ali em passes curtos, com muita gente marcando, uma hora você vai errar um passe e poderá criar uma situação contra, no caso do Fluminense, a favor do Inter de gol. Mas entendo que a meia pressão, a marcação um pouquinho ali à frente do meio campo, pode ser a melhor maneira de o Inter marcar o Fluminense. É um baita jogo, jogo de estratégia, jogo de xadrez, jogo de 180 minutos, não se decide hoje. Claro, se alguém fizer um placar longo, de 2, 3-0, ou com 2 ou 3 gols de diferença, fica pouco provável que no jogo da volta possa haver uma reversão. Mas é possível. Mesmo com 2-0, se o Fluminense chega a fazer um 2-0 lá, o Inter tem condições de reverter aqui. Ou se o Inter faz uma diferença de 1 ou 2 gols lá, é amplo favorito para confirmar a classificação do Beira-Rio. Então são as estratégias, Cudê, Diniz,
parece pensar o futebol da mesma maneira, independente do adversário, independente da competição. Já Eduardo Cudê, que é um técnico bastante ofensivista, mas que faz uma leitura conforme o adversário. Fez assim lá contra o River, fez contra o Bolívar e deu certo. E acho que o Cudê está certo. Você tem que fazer uma análise dependendo do resultado. Claro que você pode ter sua maneira de jogar, mas dependendo do material humano que você tem, às vezes mudando a estratégia pode ter mais êxito, como teve o Cudê até agora, e por isso está na semifinal da Libertadores da América. A gente volta a qualquer momento. Depois do jogo a gente volta para falar desse jogão Fluminense Inter. Vai lá no YouTube e te inscreve no canal do Guedes. Valeu!